Olá, estamos no ar com o CB Poder, uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Nós chegamos até você pelas redes sociais e os principais tocadores de podcasts. Se ligue e participe aqui com a gente em nossas lives, no portal do Correio, que você pode escolher, no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Eu sou Carlos Alexandre e hoje eu divido aqui a bancada com minha amiga e parceira Cibele Negromonte. E juntos vamos conversar com Reginaldo Arcuri. Ele é presidente do Grupo Farma Brasil, que representa 12 indústrias farmacêuticas nacionais. Seja muito bem-vindo, Reginaldo. Muito obrigado. Reginaldo, é um momento muito interessante esse que a gente está vivendo, porque depois da pandemia, passou-se a se prestar atenção, particularmente o grande público, a essas questões que envolvem a indústria farmacêutica. Eu queria que você falasse para a gente um dos pontos que é super importante, que é a questão das patentes. Como é que isso está sendo tratado? Como é que vocês estão olhando essa questão? Primeiro, muito obrigado, um grande prazer estar aqui. Primeiro, um conceito, né? Patente é um contrato entre a sociedade, cada um de nós, né, e o inventor, quer dizer, a pessoa, uma empresa que inventa, descobre alguma coisa. Né? E aí, todas as legislações internacionais e a brasileira também dizem o seguinte: olha, para incentivar novas descobertas, a possibilidade, no caso, de você ter novos medicamentos melhores, vamos contratar o seguinte: quem tiver um invento reconhecido, ou seja, é realmente uma novidade, é realmente uma coisa que faz diferença, isso é definido, no nosso caso, pelo INPI, no Brasil, né, vai ter um prazo que ele vai ficar sozinho no mercado, vai vender para quem ele quiser, no preço que ele quiser e ninguém vai poder copiar, mas por um período de 20 anos no máximo, né, para, repito, incentivar. Por outro lado, né, em troca desse período, que é um privilégio enorme, né, alguém ficar sozinho no mercado, 20 anos, né, a sociedade, nesse caso representada pelo Estado, pelo governo brasileiro, diz o seguinte: tá bom, mas a partir de 20 anos certinhos, você vai perder o direito de ficar sozinho e qualquer um vai poder copiar isso com a mesma qualidade, no caso dos medicamentos, com os mesmos efeitos. E para o Brasil, o que nós tivemos com isso são os genéricos. Né? Então, isso é uma coisa que tem que estar vigorando, porque essa parte do direito da sociedade de ter acesso, né, ao conjunto da produção ampliada e barateada é o que se dá em troca do período de exclusividade. Muito bem. Isso recentemente, para fazer muito curta uma história longa, em 2021 o Supremo Tribunal Federal disse: não, é isso mesmo que a Constituição brasileira diz. Né? Porque ainda havia dúvida em relação a isso. Havia na Lei de Propriedade Industrial, que é a que regula as patentes, um parágrafo de um artigo, parágrafo único do artigo 40, que dizia o seguinte: não, veja bem, se o INPI, que é quem diz se você tem ou não direito à patente, demorasse mais de 10 anos para analisar, você ia tendo uma prorrogação no período de vigência da patente. Exclusividade. Depois de concedido, ou seja, de exclusividade. O período de exclusividade começaria depois da decisão do INPI, mesmo que demorasse. E assim, só depois que o INPI aprova é que o medicamento pode ser comercializado. Que tem a patente. Que tem a patente. E, em média, quanto tempo o INPI está levando para chegar a essa decisão, essa definição? Isso é outra coisa muito importante, porque antes levava 12, 13 anos. E foi feito um grande esforço nos últimos anos, e esse prazo foi reduzido, já estamos hoje em torno de 5, 6 anos. E a decisão do novo governo foi uma coisa que o vice-presidente Alckmin falou com todas as letras. A ideia é, em 4 anos, você chegar a um prazo máximo de análise depois do pedido depositado de 2 anos. Né? Exatamente por causa disso. Se é para incentivar a inovação, você tem que ter uma rapidez do órgão estatal que faz essa análise. Desculpe, eu lhe interrompi. Isso eu estava falando da decisão do Supremo de 2021. Sim, que disse isso. Falou: esse parágrafo que permite que o prazo da patente varie, né, é inconstitucional. A Constituição diz que é um prazo certo. Então, o Supremo decidiu isso. Quer dizer, a patente vale como? Vale assim: você depositou, né? A partir dali, você conta 20 anos, tá certo? Independente do prazo que levou para ser analisado.
E depois de 20 anos, a patente acaba definitivamente. Por isso é que é tão importante o INPI funcionar bem, para garantir, primeiro, para a pessoa que inventou, né, que é o termo da lei, ela tenha esse período de exclusividade. É positivo, é isso que o mundo inteiro faz. Mas não pode haver nada que diga o seguinte, olha, veja bem, eu não sei exatamente quando esse período de exclusividade vence. Né? Isso foi decidido no Brasil definitivamente. E fora do Brasil também é uma média de 20 anos? Não, é sempre 20 anos. Sempre. Isso é uma convenção mundial. Na sua avaliação, quais são os prejuízos que se impõem na sociedade por conta desse impasse relativo à exclusividade? Quais medicamentos, por exemplo, a sociedade não está tendo acesso? De forma mais barata, né, imagino. Nós conversávamos um pouco antes, por exemplo, medicamentos chamados, tem um nome comprido, complicado, mas que está sendo cada vez mais importante. São os anticorpos monoclonais, né? Os anticorpos monoclonais são medicamentos para tratar câncer, para tratar psoríase, para tratar artrite reumatoide e cada vez mais coisas. Agora, por exemplo, um deles está começando a ser aprovado nos Estados Unidos para reduzir os efeitos ou retardar os efeitos do Alzheimer, né? Esses medicamentos são extremamente complexos porque eles não partem de um produto químico sintético. Eles partem da manipulação de células vivas de mamíferos, né? Um processo extremamente complicado, mas com benefícios muito grandes para cada uma das pessoas que está sofrendo com uma doença dessas, mas custam muito caro, né? Além de custarem muito caro, quando eles ficam sozinhos no mercado, protegidos por patente, custam muito mais caro, muito mais caro. E por isso é que, assim como se fez, né, nos medicamentos, chamado de rota de síntese química, que é o que a gente compra, né, uma aspirina, um antibiótico, uma coisa assim, que foi possível criar os genéricos, né, que são substitutos perfeitos desses medicamentos e que abaixam muito o preço. Também agora no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil as nossas empresas também estão produzindo os chamados biosimilares, né? Mas por que não chama genérico de biológico, né? Ótima pergunta. Porque é por isso que eu comecei falando das células, quer dizer, é uma coisa que é uma parcela viva, né, dos corpos de mamíferos, né? Que você muda o DNA dela para produzir determinadas proteínas que vão fazer isso. Entra no seu corpo, funciona como um anticorpo, né? Vai atrás da célula cancerosa e destrói essa célula cancerosa, né? E esse mecanismo é um mecanismo que você tem que desenvolver, né, alimentando essa célula em coisas chamadas bioreatores, para que você vá produzindo uma quantidade suficiente para poder virar um remédio, né? E aí sim, isso está disponível tanto para o setor público quanto para o setor privado. E esses mecanismos são iguais tanto para o originador quanto para o biosimilar. Só que quando você entra com o biosimilar, tem gente concorrendo com o outro. A concorrência é que abaixa o preço. Exato. Eles continuam mais caros, os biosimilares. Sim, sim, sim. Por conta dessa complexidade. Exatamente, que o senhor exatamente. tá Mas as quedas de preços são de 40%, 50% na medida em que você vai tendo Enquanto cada vez mais. Enquanto os químicos caem em média quanto quando há a quebra da patente? Bom, pela lei brasileira, você parte de uma redução de 35% da lei, né? Mas, na verdade, você acaba tendo reduções de 60%, 70%, e em alguns casos que você tem, às vezes, 20%, 30% genéricos concorrendo, você chega a ter reduções de 80%, digamos, do valor. E aí é uma coisa muito positiva, porque você, tanto para biosimilares quanto para genéricos, você primeiro mantém a qualidade. Pois é, isso que eu ia perguntar. Porque você só bota remédio em qualquer país sério do mundo, né? Mas no Brasil, com certeza, no mercado, depois que você tem um outro filtro, né? Você tem primeiro a patente, né? Isso. Depois você tem um outro filtro que é a Anvisa. Né? Exato, é isso que eu queria saber. Como é que é essa fiscalização? Como é que o consumidor pode ter a certeza de eu cheguei lá e vou comprar o genérico daquele medicamento e que ele vai fazer o mesmo efeito do original? Como é que eu tenho essa certeza? Porque a Anvisa exige que você enfim, todo o processo de produção de medicamentos, você tem que documentar tudo e demonstrar tudo para a Anvisa.
Para o genérico de síntese química, você tem um processo muito específico, que são os testes de bioequivalência e biodisponibilidade relativa. O que quer dizer isso? Que você, para ver se o medicamento é igual realmente e se ele funciona da mesma forma, você pega um grupo de X pessoas, né, divide esse grupo em dois. Para um grupo você dá o medicamento de referência, para o outro você dá o genérico, né? E aí, com médicos controlando isso, você coleta sangue em períodos pré-determinados e os resultados têm que ser idênticos, né? Por isso é que chama bioequivalência. Então, o genérico é idêntico ao referência. O biosimilar, ele tem o mesmo patamar de efeitos, o mesmo range de efeitos. Quer dizer, ele faz o mesmo efeito, mas ele não é idêntico porque ele parte de uma coisa viva e não de uma molécula química estável, né? Mas, de novo, tudo isso é feito fiscalizado pela Anvisa. Por que custa mais caro, mesmo sendo um biosimilar, como você mencionou? Porque aí você não faz só esse teste de bioequivalência, você tem que fazer de novo os chamados, que todo mundo sabe o que é hoje, testes clínicos, né? Então você pega grupos de pessoas e submete elas, tudo sob controle de médicos, durante um período pré-estabelecido, né, ao uso desse medicamento e tem que ter os mesmos resultados dentro de uma escala bastante restrita, mas é uma escala, do que foi o medicamento de referência. Quer dizer, não é exatamente equivalente, mas próximo, seria isso? Isso. Não pode ser equivalente porque é biológico, é vivo, né? Exatamente, é vivo. Esse é o ponto, é vivo. Agora, eu queria voltar então um pouquinho, só ressaltar a questão da patente, quando eu perguntei a respeito dos danos e das dificuldades. Aí o senhor mencionou a questão dos biosimilares. Isso significa que existem indústrias nacionais que estão interessadas e que se veem impedidas de avançar nessas pesquisas, é isso? É esse o ponto, é esse o ponto. O que nós estamos vivendo hoje, né? E eu agradeço muito a pergunta. O Supremo decidiu, né? Patente no Brasil vige durante 20 anos e estamos conversados. O que aconteceu? Algumas empresas que perderam o que era a extensão de patente além dos 20 anos, ninguém perdeu menos do que 20 anos, né? O que elas fizeram? Elas estão entrando na Justiça Federal de primeira instância, dizendo o seguinte: não, tudo bem, o Supremo resolveu isso e tal, mas há outras leis brasileiras que dizem o seguinte: qualquer órgão público que atrasar mais de 30 ou 60 dias depois de completada a instrução em dar uma resposta, né, eu tenho direito de acionar esse órgão, ou o que eles estão fazendo, de acionar o INPI para dizer: não, você gerou um prejuízo para mim e eu quero ser recomposto, né? Bom, o que acontece? Primeiro, que essa legislação não se aplica a patentes em hipótese nenhuma. Segundo, que eles não demonstram prejuízo nenhum. Em nenhuma das ações, são hoje já 48 ações, nenhum diz: foram tantos milhões de reais esse prejuízo. Eles alegam que houve um prejuízo. E não pedem dinheiro como compensação. Eles pedem o quê? A extensão do prazo. Tá certo? Que foi exatamente o que o Supremo disse. E isso não pode ser feito. Então, há uma outra coisa, quer dizer, a justiça especializada em patentes é no Rio de Janeiro, porque o INPI sempre foi no Rio de Janeiro. O que eles estão fazendo? Eles estão entrando, porque há uma previsão legal disso, quando a União é acionada, você pode entrar em outros fóruns, estão entrando na Justiça Federal de Brasília. Então, alguns juízes, prudentemente, não há nenhuma queixa com relação a isso, mas às vezes concedem liminares. A liminar, mesmo como nós já temos várias sentenças que caçam essas liminares, o que ela faz? Exatamente o que você disse. Estende, mesmo que durante um período provisório, a patente. O que significa mais prazo de patente? Que continua sozinho no mercado, pondo o preço que quiser para o SUS
e para Exato. cada um de nós que tem que comprar esse tipo de medicamento. Quer dizer, então, no fim das contas, eles acabam encontrando meios para driblar a decisão do Supremo e estender o prazo. Exatamente. Isso. E é isso que a gente acha que é uma coisa extremamente negativa, porque nós não somos contra as patentes, as nossas empresas têm várias patentes, a inovação é fundamental, o país precisa de indústrias de alta tecnologia, né? Mas tem que estar na lei, porque você não pode pegar... pensa bem, né? O que a Constituição também diz? Nós vivemos no regime de propriedade privada e livre iniciativa. Né? Por quê? Porque a concorrência é o que faz com que cada um de nós, cidadãos, possa ter mais acesso, seja a bens comuns, seja a medicamentos. Né? Se você diz que há um privilégio para isso ser rompido, isso não pode ter a menor dúvida que não pode ultrapassar o que está previsto, repito, nessa espécie de contrato, né, entre a sociedade, representada pelo Estado, e quem fez o desenvolvimento. Entendo. E nós estamos, nesse caso, muito preocupados com os impactos disso sobre o SUS. Exato, é isso que eu ia perguntar. Eu vou pedir licença para o senhor, Reginaldo, para fazer um pequeno intervalo e a gente volta a falar desse tema já sob a ótica do SUS. Perfeito. Ok? Me dá um minuto só e a gente volta com mais CB Poder, que recebe hoje Reginaldo Arcuri, presidente do Grupo Farma Brasil, que representa 12 indústrias farmacêuticas nacionais. E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje Reginaldo Arcuri, presidente do Grupo Farma Brasil, representante de 12 indústrias farmacêuticas nacionais. Reginaldo, no bloco anterior nós estamos falando desse imbróglio relativo às patentes e que isso tem impacto no SUS, inclusive, né? A gente queria que isso detalhasse um pouquinho mais isso, por que essa questão é tão importante. Bom, o SUS é o maior sistema de assistência médica do mundo, né? Não há outro país no mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem algo parecido com o SUS. E a outra garantia constitucional é que todo cidadão brasileiro tem direito a qualquer tipo de tratamento financiado pelo Estado, né? E daí você tem dois fenômenos básicos, né? O primeiro, que não é um bom fenômeno, mas é uma garantia constitucional, é a judicialização, né? Mas o outro é que o SUS cada vez busca incorporar mais, depois de análises técnicas muito detalhadas, feitas por um órgão do Ministério da Saúde chamado CONITEC, busca incorporar cada vez mais os tratamentos mais avançados para que os brasileiros tenham direito a isso, né? Você tem que ponderar as questões de efetividade, de preço, etc. E aí, quando você tem um medicamento que é necessário, né, e que, portanto, foi incorporado, mas que ainda tem patente, o Ministério, o máximo que ele pode fazer é tentar negociar com a empresa que tem a patente um valor mais razoável do mercado, mas ele não pode fazer concorrência, né? Isso é muito importante, ele não pode fazer uma licitação de uma coisa que tem patente, né? Por isso é que é tão importante. Não tem patente, licitação, você pode fazer o preço mais baixo aquele que vai comprar. Tem patente, você não pode licitar, por isso, porque a lei protege, né? Então, por exemplo, dos 7 principais anticorpos monoclonais... Agora, isso tem um custo, né? Evidentemente, claro, que aí você vai falar. Claro. Nós temos um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro dizendo que para esses anticorpos monoclonais, se você estende a patente, como está sendo pedido nessas ações, você tem um custo anual de 1 bilhão e 600 milhões de reais a mais para o SUS. Caramba. Mas, se você for contar o que é o mercado privado disso, os planos de saúde que têm que fornecer alguns medicamentos, nós, né, que às vezes temos que comprar esses medicamentos, são 7 bilhões de reais a mais por conta da extensão de patentes que está sendo discutida na justiça disso. E são preços, de onde que vem esse preço? Comparando com a mesma coisa na Índia, né, onde eles já têm vários desses como biosimilares. Hoje a gente tem algumas doenças que está atrapalhado o tratamento por conta dessas patentes, não? Não, os medicamentos estão disponíveis. Estão disponíveis, mas assim, o alto preço, é isso que eu estou perguntando. Não Sim, sei se eu elaborei de novo, quer dizer, esse é o grande valor
para a sociedade brasileira do SUS, é que o governo acaba tendo, para usar o popular, tendo que se virar para poder comprar isso, seja judicializado, seja incorporado pela Conitec. Então, qual é o efeito? Você acaba tendo o medicamento, mas o custo vai ficando muito alto. E quando o custo é muito alto, você para comprar esse tipo de medicamento, acaba tendo menos dinheiro para atenção primária, para o médico de família. O que poderia ser feito com 1,5 bilhão? Imagina. Né? Exatamente. Agora, durante a pandemia, né, ficou muito em alta a questão das vacinas, né? Como é que funciona essa questão da vacina e das patentes também nessa área? É a mesma coisa. Por exemplo, essas patentes, a Pfizer, a AstraZeneca, etc., elas estão patenteadas. Então, são vendidas e compradas pelo governo brasileiro ao preço que foi, repito, negociado. Não é simplesmente que a empresa também que tem a patente diz que é aquele preço e não muda. Não, negocia e tal. Mas não há quem obrigue ela a chegar a partir de um determinado preço que ela está oferecendo. Tem um caso muito específico no Brasil, que é a vacina da Oxford, da AstraZeneca, que o Brasil fez uma coisa, pela primeira vez fez isso, que é um mecanismo chamado de encomenda tecnológica, né? Ou seja, o governo brasileiro pegou R$1 bilhão, deu para a Fiocruz. A Fiocruz, quem fez isso foi a atual ministra Nízia, que foi um gesto de coragem muito grande, para pagar o consórcio Oxford-AstraZeneca para fornecer e transferir a tecnologia de uma coisa que não existia, que era a vacina. E não existia por quê? Porque nessa época ainda estava se fazendo o que é necessário, como eu disse, para qualquer medicamento. Estavam sendo feitos testes clínicos, né, para isso. Então, foi extremamente importante fazer isso e o Brasil ganhou muito com isso. Eu repito, a coragem da ministra Nízia foi excepcional, porque era, como diz o outro, o CPF dela que estava responsabilizado ali. Agora, hoje o que você tem é o Brasil desenvolvendo uma série de vacinas, não só para Covid, etc., mas recuperando a sua capacidade de produzir vacinas para garantir que vamos ter aqui. Esse é um ponto que eu acho que é importante a gente salientar, saindo um pouco da vacina e deixando mais amplo, que eu acho que que eu queria ouvir sua avaliação, que é o que precisa ser feito para incentivar, fortalecer a indústria nacional de medicamentos farmacêuticos aqui no Brasil. Pode parecer que seriam coisas muito complicadas, mas são coisas, a princípio, bastante simples, mas que demandam muito esforço. Segurança jurídica e previsibilidade. Por quê? Porque você, para desenvolver, vamos dizer, um genérico, né, que já tenha outros no mercado e tal, você leva hoje, no mínimo, entre 3 e 5 anos para conseguir cumprir todas essas etapas, né? De registrar na Anvisa. Depois é bom lembrar que medicamento tem preço controlado desde a hora que ele entra no mercado. Então, tudo isso... Ajustes anuais, né? Isso, demora muito, né? Quando você vai, como é o caso dos biosimilares, você está recebendo uma tecnologia, aprendendo a trabalhar com essa tecnologia, isso leva 10 anos, tá certo? Então, você não pode ter mudança no meio disso aí, porque o investimento que tem que ser feito, tanto público quanto privado, ele não pode ser interrompido. Você não pode dizer o seguinte: não, eu agora estou um pouco sem dinheiro, então eu vou parar os testes clínicos aqui e vou voltar mais na frente. Não pode. Quer dizer, ou você vai fazendo tudo ou não consegue o registro, não consegue o medicamento para pôr no mercado. Então é isso. E para isso é imprescindível você ter, primeiro, políticas públicas bem desenhadas. Quais são os exemplos que nós temos? Genéricos, por exemplo. Né? É um exemplo. É isso. Criou-se a Anvisa, né, que não existia, teve inclusive a lei de patentes um pouco antes, e aí você teve uma lei de genéricos, dizendo, ó, genérico é uma coisa que passa por um teste de bioequivalência. Né? Tem que ter 35% menor o preço do que o referência. E funcionou. Ou seja, existem caminhos. Exatamente. Reginaldo, eu agradeço muito a sua participação aqui no CV Poder. O assunto é fascinante. Venha mais vezes, por favor. Agradeço muito e é muito importante o trabalho que vocês fazem nessa divulgação. Obrigada por sua presença. Ficou faltando ainda muita coisa para a gente discutir. O tempo foi muito rápido. Temos que fazer mais. O senhor tem que voltar. Com prazer.
O Saber Poder fica por aqui hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima e tchau.